Boa tarde, geração eleita! Boa tarde, povo lindo de Deus, povo abençoado! Como que vocês estão? Eu espero que bem, espero que na presença do Senhor, que é o mais importante, né? O programa de hoje vai ser incrível, tem um convidado mais do que especial. Muitos de vocês conhecem, o pessoal que está chegando agora talvez não conheça por nome, mas com certeza já viu a cara dele lá estampada na HIT de alguma forma no canal CJC e vai ser bárbaro. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito através desse bate-papo que a gente vai ter, importante, especial e necessário. Bom, você que tem aí o link, já vai compartilhando com o pessoal o link da Rádio Vencedor em Cristo. Fala, olha, hoje vai ter uma conversa, um bate-papo espetacular e eu quero que você escute, porque eu sei que vai edificar a sua vida. Você que não pode ouvir ao vivo, que vai trabalhar daqui a pouco, fique tranquilo, porque depois esse conteúdo vai ficar lá disponível no YouTube e um corte vai para o Instagram do podcast Geração Eleita. Najara, mas eu ainda não sigo o podcast, eu ainda não sigo o Instagram. Corre lá, tá esperando o quê? Tá perdendo, tem um monte de corte lá bacana com gente especial que já participou do programa e que trouxe aqui palavra, trouxe edificação, falou, contou seus testemunhos. Você que quer ouvir na íntegra os programas que já passaram por aqui, os episódios que já passaram por aqui, vai lá no YouTube, Geração Eleita Podcast, e você vai ouvir lá o conteúdo edificante. Lá tem para você escolher quem que você quer ouvir, sobre que assunto que você quer ouvir. Você quer ouvir sobre saúde? Quer ouvir sobre seus direitos como consumidor? Quer ouvir aí um pastor que você só vê pela TV? Quer saber dos testemunhos, como que ele chegou até a Cristo, como que ele conheceu a Igreja da Graça, como ele se converteu? Vai lá que você vai ter um conteúdo bem relevante, bem interessante para você edificar a sua vida e abençoar a sua casa e sua família. Bom, já compartilhou? Vai compartilhando aí. E você que participa do programa Geração Eleita aqui na programação da Rádio Vencedor em Cristo sabe que eu sempre inicio com uma palavra, né? A gente traz conhecimento, a gente traz aí entendimento, a gente traz vida, viver, experiência, mas a gente traz também a palavra de Deus, que é ela que precisa reinar no meio de nós. E hoje eu trouxe algo que você vai conhecer, talvez você vai falar, eu conheço ao pé da letra esse versículo, mas o importante não é somente a gente conhecer o versículo ao pé da letra, a gente tem que viver ele. E diz assim, Salmos 37:5, fala, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. No decorrer da nossa vida, a gente tem muitos sonhos, né? Hoje eu tenho 40 anos, mas eu já tive tantos sonhos, só que a gente tem que se atentar se os nossos sonhos estão alinhados com os de Deus. Porque os nossos sonhos só serão frutíferos, na verdade, na nossa vida, quando nós entregamos eles ao Senhor e Ele nos confirma. Porque se a gente vive um sonho por viver, por capricho, por desejo nosso, muitas vezes até da carne, a gente se frustra, a gente se decepciona. E Deus quer que a gente venha viver os melhores dias na presença dEle. Então, se você tem um sonho, se você tem um desejo, se você quer almejar algo, alcançar algo na sua vida, entrega os teus caminhos ao Senhor, porque com certeza Ele fará mais e muito melhor do que você pensa ou do que você imagina. Bom, eu vou falar com uma pessoa, quem não tem sonho, né? Quem nunca teve um sonho, quem nunca, assim, desde pequeno, desde menino, teve um sonho. Eu converso com muitos aqui que falam que tinha sonho de ser jogador de futebol e hoje é cantor, e hoje é ministro da palavra. Então, todos nós já tivemos um sonho. Eu vou conversar com uma pessoa que particularmente, confesso que eu conheci ele há pouco tempo, e eu vim até a ele através de postagens. Eu percebi que ele tem uma veia cômica incrível e isso me chama muita atenção. E eu tenho certeza que ele já teve sonhos, não sei se ele já chegou até lá, mas eu tenho certeza que ele é uma pessoa obstinada. Acompanhei algumas coisas lá que ele posta, vi que ele chegou na Igreja da Graça pequeno e hoje ele faz parte desse grupo gigantesco, não somente como servo, mas do grupo da Igreja da Graça, na HIT, apresentando um programa. E eu estou falando com o Joey. Boa tarde, irmão.
Tudo bem, Narjara? Boa tarde. Boa tarde para vocês que nos ouvem aí em todo o Brasil. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E você falando de sonhos, né? Quantos sonhos a gente não tem ao longo da vida? Né? Pelo menos, quando era criança, meu sonho era ser veterinário, porque eu gostava muito de animais. Só que você vai crescendo, os sonhos também vão mudando, né? Aí fui ficando mais velho, então os sonhos foram se modificando, né? Aí meu sonho depois passou a ser ter uma guitarra. Quando eu fiz 15 anos, que eu aprendi a tocar violão, para tocar na igreja, né? Que tocava lá na igreja da Graça, Copacabana, que foi minha segunda igreja que eu fiz parte. Aí, quando você vai ficando mais velho, os sonhos eles já vão tomando forma, né? Vão ficando mais consistentes. E você falou, já chegou nos 40, né? Eu tô chegando lá também, daqui a pouco eu tô alcançando. Mentira! Não, 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 Tô essa, chegando essa lá. carinha aí não Tô, parece que tô tá chegando, chegando lá, não. hein? Não. A melanina ajuda, né? Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Melanina nos ajuda, né? Graças a Deus. Se você tá chegando aos 40 com rosto de 20, tá bom, né? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Ô Joey, eu vou te falar que eu tô um pouquinho nervosa, sabe por quê? Porque eu tô Por falando com um quê? jornalista. Eu não tenho Nada, que capacitação isso? no jornalismo, não. Eu sou atrevida, tô colocando a minha cara aqui pra bater. Não, que nada. Eu sou jornalista de formação, mas volta e meia eu peço. Eu vou lá no Google e falo como se escreve a palavra tal. Mas Ah, isso é humildade. Não, sempre bate essa dúvida, não só em relação à língua, mas em relação a muita coisa. Aí, tem nada, não, vamos que vamos. Bom, do veterinário para o jornalismo tem uma diferença muito grande, né? Isso, e um caminho muito grande até lá, né? Mas vamos começar do começo aí. Vamos. Eu vi que você foi para a Igreja da Graça com 10 anos de idade. E como que Isso. foi esse chegar e essa trajetória até você se tornar firme, se tornar obreiro, se converter? Ah, tá. Vou tentar resumir aqui bem rápido. A minha mãe quando ela teve eu e meu irmão, ela estava desviada da igreja, né? Ela era da Assembleia quando era mais nova. E ela queria voltar para Jesus. Eu e meu irmão já tinha nascido, nós éramos pequenininhos, né? E ela queria voltar para Cristo, só que ela não sabia em que igreja, então ela sempre procurava. E nessa procura, ela ia em várias igrejas, né? Então eu lembro que eu e meu irmão, quando a gente era pequeno, a gente lembra muito de todo final de semana minha mãe ia em uma igreja diferente para tentar. Enquanto ela estava se encontrando, ao mesmo tempo ela estava ensinando a gente no caminho, né? E eu lembro que ela, quando ela assistindo a TV, ela já conheceu o missionário, ela viu um programa que na época quem fazia era o pastor Ricardo Santos, muito tempo atrás. Ele era do Meyer. E ela foi lá na igreja e lá ela voltou para Jesus, na Igreja da Graça do Meia. A gente ficou um tempo lá. E ela queria que a gente congregasse em algum lugar, né? Porque a gente se mudou e tal. E eu lembro que ela levou a gente para Madureira, na nossa sede aqui no Rio de Janeiro. A gente ficou um tempo lá também. Só que ainda era longe pra gente. Então ela resolveu. A gente resolveu ficar na igreja, uma igreja lá, que é lá em Copacabana. Que foi lá que a minha história começa, né? Na verdade. Que lá, eu cheguei lá pequeno também, pré-adolescente, né? Entre 10 e 13 anos. E lá lá eu fui levantador obreiro. Lá começou a minha trajetória. Eu lembro que o que me chamava muita atenção era o pessoal do louvor, né? Sempre que eu ia, me chamava muita atenção. Mas antes de entrar no louvor, antes de ser obreiro, eu também participei da escolinha lá. Eu fiquei na escolinha, eu e meu irmão. Só que era tão legal que a gente não queria sair, né? Já tava com 13 anos, a gente não queria sair da escolinha. Aí a gente começou depois a frequentar o grupo jovem, né? A gente gostou e ficou. Aí quando eu fiz 16 para 17 anos, o pastor na época me chamou queria conversar comigo, né? Aí aquele frio na barriga. Ele falou: irmão, tô sentindo que você tem chamado e tal. E me chamou para ser obreiro. Aí começou a caminhada, aí eu comecei a me envolver com um grupo de louvor, né? Já estava aprendendo a tocar instrumento, gostei muito. E também eu comecei a me envolver com o Ministério Jovem, que depois ele me colocou para ser líder de jovem. Fiquei na época 12 anos liderando a Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Foi um trabalho bem legal. E minha história na Igreja da Graça começa aí, né? Começa e tem um resumão, né? Porque daí aconteceu muita coisa. Fui líder de jovem, fiz parte do louvor,
obreiro, lá em Copacabana, né? E é isso. É muito legal porque eu percebo assim, a maioria das pessoas que eu trago, ou pastores, líderes, passam por todos os processos. Eu Sim, fui sim, obreiro, eu fui líder de jovens, depois sim, fiz comunidade, né, na minha cidade, ali no meu bairro. É muito engraçado isso, porque percorre um caminho, né? sim, sim, Você amadurece dentro do ministério da Igreja da Graça. E como a gente é bacana, porque a nossa igreja, ela tem muitos ministérios, né? Tudo sim, bem que sim. antigamente você falava, você não tinha mulheres que vencem, homens que Não, vencem. tinha menos grupos e tinha. Eu lembro que na época também a gente só podia entrar pros obreiros se você fosse membro, né, e você fosse do grupo de evangelismo. Se você fosse do grupo de evangelismo, aí depois você podia se candidatar para ser obreiro. O que que te Tinha todo um chamou a processo. atenção quando você chegou? Porque 10 anos é uma criança, né? Por mais Sim, esperto que a criança seja, ela tem ali um nível de entendimento sim, que não acompanha tanto, principalmente quando se diz na questão, na parte de religião. sim. O que que te atraiu com 10 anos quando você chegou na igreja? Cara, então, pode até parecer engraçado, mas o que acontece? Tá até comentando esses dias isso com uma obreira. Ah, antes de ir para Copacabana, eu também passei por uma igreja que era ali do lado, que na época era de outra denominação e a gente era da escolinha também. E só que minha mãe já ia na igreja de Copacabana. E ela e eu tinha uma obreira lá, a obreira, não, acho que ela era pastora auxiliar. E ela falava: "Por que você não traz seu filho para cá?" Aí minha mãe falou assim: "Porque lá na escolinha tem lanche." Aí a pastora falou assim: "Ah, não seja por isso." Aí botou lanche lá na escolinha. Aí foi eu e meu irmão. Só que, fora a questão do lanche, eu lembro que estar na escolinha era algo que me fazia muito bem e eu sentia que eu estava aprendendo muito da palavra. Porque a criança, ela tem uma absorção muito grande de tudo que ensina. E a Bíblia, a palavra, ela também entra de uma forma muito forte. Eu lembro dos ensinamentos da tia da escolinha, né, dos tios que passaram, já ativo, né, que passavam por ali, ensinando de uma maneira lúdica, né, através de revistinha, através da Bíblia que era ali feita para criança, e a gente voltava para casa com aquele entendimento no coração que foi passado de uma forma simples, mas de uma forma muito forte, poderosa. Por isso que o trabalho com crianças na igreja é algo muito importante, porque a criança, por isso que a Bíblia fala, né, tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar. E é fato, e de fato é isso. O fato de eu ter passado depois pelo grupo de jovens, por obreiros, tudo só teve fundamento porque um dia eu passei por uma escolinha que me deu uma base espiritual. E isso está muito claro, tá sempre vivo no meu coração, né? A questão das revistinhas, cara, isso parece que foi ontem, né? É muito lindo isso, porra, é muito importante. Criança é uma esponja, né? Sim, Então, por isso que eu sempre comento assim, tragam seus filhos desde pequeno, porque eles vão crescer naquele meio. E eu tenho, eu não sei se você compartilha desse pensamento, mas eu acredito que a gente é fruto do meio em que a gente vive. sim, com certeza. Então, se você cria seu filho dentro da igreja, com os princípios bíblicos, passando o que é correto, a criança é uma esponja, ela vai absorvendo aquilo e ela vai criando memórias. Isso é muito Sim, legal, criar memórias. E cada vez mais vai se identificando. sim, isso é importantíssimo. Vejo que amanhã, que muitas vezes, que infelizmente às vezes acontece, a mãe, o pai ensinam a criança, aí lá na frente ele fala: "Ah, eu quero ir por outro caminho." Mas ele teve todo ali o ensinamento, ele sabe que é certo e errado. Então, a função do pai e da mãe é, de fato, proporcionar para o filho toda essa bagagem espiritual que ele pode aprender para que, de fato, ele possa seguir pelo caminho certo, né? Aí você percorreu esse caminho, se batizou,
se tornou sim, líder, se tornou obreiro, líder de jovens, e sim. como que foi esse caminho com Deus? Bom, eu batizei com 15 anos, né? Lembro até hoje da água gelada. Meu Deus, que a gente enchia a piscina. Antigamente a gente batizava na piscina, né? Botava a piscina para encher na noite anterior, né? Porque era 1.000 litros. Aí passava a noite, Isso de em manhã, no Copacabana ou no outro dia. Meyer? Isso foi em Copacabana. Foi Ah, lá que me batizei em Copacabana aos 15. Aí aos 16 para 17 fui chamado para o obreiro e na mesma época foi levantado a líder de jovem e também era do louvor, né? E fiquei 12 anos já liderando, foi uma experiência muito intensa, né? Porque trabalhar com jovem é algo intenso. Só que eu era um jovem trabalhando com jovem, então eu tive que aprender na prática de como era lidar com jovens sendo jovem. Então foi bem desafiador, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje, na época, a gente teve bastante jovens lá na igreja que hoje são pastores, né? Um abraço, pastor Jailton, lá da igreja do Vidigal, pastor Elias, muitos pastores, muitas esposas de pastores que passaram por lá também, que hoje são esposas de pastores. E, e foi um trabalho foi algo bem gratificante e intenso, né? Que Deus permitiu que a gente vivesse. É, eu lembro que Deus ele foi direcionando cada passo e, e tudo foi acontecendo, né? Foram 12 anos de liderando jovem e no louvor também, até 2021, porque depois eu acabei casando, me mudei lá. Eu morava com a minha mãe lá em Cosme Velho, né, aqui na zona sul do Rio. Aí eu tive que vir para cá, para a zona norte, aqui na zona oeste, aqui na Taquara, e acabei me transferindo aqui para a igreja de Madureira, né? Então já não estou mais lá em Copacabana, apesar que esse domingo volta e meia eu volto lá para visitar o pessoal, que eu sinto muita falta, né? As obreiras. Tem obreira lá que me viu chegando lá, tá? As obreiras, então deve ser muito sinto muita orgulho para falta. elas, né, verem Ah, onde você é. chegou. E sempre quando eu vou, o pessoal fala, volta pra cá. Eu falo, calma, em breve. Agora tô longe É agora, não sinal dá que para você vir foi uma sempre. boa ovelha, foi um bom servo. Graças a Deus, né? Sempre procurei dar o meu melhor, né? E o bom, né? Por isso que eu falo, o jovem ele tem que gastar mesmo a sua juventude para Deus, porque é o momento que a gente tem o tempo, né? Tem a força. E, tipo, hoje eu tô com 30 e vou fazer 37. E eu de 37 para quando tinha 27, 17, a energia é totalmente diferente. Por mais que eu ainda tenha energia, mas vamos supor, eu lembro que antigamente eu tava saía do trabalho, eu ia para a igreja quarta, aí saía do trabalho na sexta, ia para a igreja para fazer faxina, aí no sábado voltava para o grupo jovem, já dormia na igreja porque domingo tinha todos os cultos para tocar. Então voltava para a igreja, saía de casa no sábado 2 horas da tarde, voltava só no domingo 9 horas da noite. E ficava lá na igreja o dia todo e ficava bem, tava, né, Na tava, maior tava no. alegria. É, se eu fizer isso hoje, é capaz de ficar 2 semanas querendo dormir, porque eu não aguento. Mas graças a Deus que enquanto eu tinha aquele tempo, a gente dedicou para Deus, né? O que que Deus por você, isso. tem algo que você carrega, algo desses momentos que você passou, de ensinamento que você trouxe para a vida, desse momento em que você foi, esse tempo que você foi líder de jovens, que você traz para o seu trabalho hoje? Ah, tem, com certeza. Acho que a questão do respeito às hierarquias, né, às autoridades, porque quando você é um liderado, você tem alguém ali sobre você que te dá ali as coordenadas, que te orienta, e muitas vezes nessa orientação você recebe algumas orientações que você muitas vezes não gosta. Ou porque você está fazendo alguma coisa errada e você está ali repreendido. Então, mas quando você é o líder, quando você tem essa função, você vê o cuidado daquela pessoa por você, né? Eu lembro que eu tive um líder jovem que eu lembro que sempre que acontecia alguma coisa, ele chamava a gente para conversar, falou, pô,
Por que que você fez isso? Aconteceu alguma coisa? Só que a gente não entendia, né? Eu não entendia. Quando eu passei a ser líder, eu entendi, o porquê daquilo, por que tinha esse cuidado, né? Por que eu passei a fazer isso. Então eu entendia, a questão desse cuidado, a questão de respeitar as autoridades, né? Porque muitas vezes as pessoas elas querem fazer as coisas por elas mesmas, sem, sem querer obedecer aqueles que estão ali, não querendo mandar em você, mas de alguma forma querendo te orientar. Então eu trago isso muito vivo dentro de mim. A questão de quem está ali na frente, está ali não para ser servido, mas está ali para servir. E está ali como se estivesse, eh, com um intercessor de fato por você, né. Então eu trago isso para não só para a vida, mas também para todo o meu contexto de trabalho, tudo que eu faço hoje. E você aplicando isso dá muito certo, né. Porque essa questão de você obedecer, de você, ser alguém que faz aquilo de fato que se espera, né. Então isso ajudou muito a construir quem eu sou hoje, né. Ô, Di, por que jornalismo? Olha, boa pergunta. Eu sempre tive muita dificuldade em saber o que eu queria fazer, né, na época de faculdade. Então eu pensei em várias faculdades, só que na época minha mãe falava assim: "Poxa, você fala muito e você fala bem, por que você não faz jornalismo?". Só que eu nunca concordei com a minha mãe. Eu falei: "Ah, não, nada a ver jornalismo". Só que com o tempo isso vai fazendo sentido. E eu lembro também que na época a a dona Cristiane Postigo, esposa do pastor Rogério Postigo, ela era jornalista, né, era jornalista, e ela sempre falava nas reuniões quando tinha reunião jovem, falou: "Gente, nós precisamos de mais jornalistas aqui no meio, não sei o quê". E isso com o tempo foi entrando no meu coração, eu falei: "Jornalismo, pode ser, é verdade". Aí eu comecei a orar a Deus e Deus foi me inclinando para esse lado. Aí eu encontrei uma faculdade, comecei a fazer, e eu era de um ramo totalmente diferente, né, eu trabalhava em hotelaria, e comecei a fazer faculdade de jornalismo. E quando eu entrei no jornalismo, eu já estava um pouco saturado de trabalhar em hotel, porque eu trabalhava de madrugada, então era muito cansativo. Eu trabalhava e fazia faculdade ao mesmo tempo. Aí eu comecei a falar assim: "Eu quero mudar de área, quero mudar de área", e um belo dia eu lembrei da dona Cristiane, falei: "Dona Cristiane, vou mandar um currículo para ela". Aí ela mas tipo, mas sem pretensão, né, eu falei: "Ah, não deve nem responder". E eu lembro que eu mandei um currículo pra ela, acho que ela deixou lá na época, lá nos estúdios da Nova Imagem, né, lá da RIT, e um tempo depois me chamaram, eu estava acho que no segundo período ainda da faculdade. Aí me chamaram, aí eu fui lá fazer uma entrevista, só que para poder entrar eu teria que sair do trabalho, né. Aí foi um passo de fé, porque eu trabalhando, eu conseguia pagar a faculdade, né. Eu saindo do trabalho estagiando, eu ia pagar com muita dificuldade, porque o salário era a ajuda de custo era bem menor do que o meu salário, né. Mas eu nem quis saber, eu fui pela fé. Aí eu saí, comecei a estagiar e coincidentemente depois eu comecei a estagiar com ela, né. Fiquei 1 ano e 3 meses fazendo estágio na novela da vida real, com a Cris Postigo, aí dali que foi acontecendo muita coisa, né. E aí fiquei 1 ano e 3 meses com ela, assim que eu entrei, né, na Nova Imagem, e já tinha aí estava e nesse meio tempo cursando faculdade, aí finalizei a faculdade, aí fiquei 1 ano e pouco como estagiário, só que naquela luta, né: "Senhor, eu preciso ser contratado, tá acabando meu estágio". Tá acabando meu estágio, a A luta de faculdade todo tá estagiário. a faculdade acabando, o estágio também. Falei: "Senhor, se eu não for contratado agora". E Deus foi fazendo mover, né, porque eu eu nunca tive pretensão também em estar na frente de nada, né. Eu sempre tudo foi acontecendo, de maneira espontânea, porque eu nunca quis ser líder de nada. Mas enquanto membro, você não pensava assim, de alguma forma, seja em qual cargo for, trabalhar na empresa, na Eu RIT, achava trabalhar na empresa da igreja, né? então, já passou pela minha cabeça, até porque na época, a Cris falou que a gente até teria, na época, uma faculdade de jornalismo, né, que na época o missionário estava com isso no coração, depois nem aconteceu, mas ele queria isso. Só que eu nunca achava que era na frente da TV, eu achava: "Ah, não, vou pra redação, né, vou trabalhar por trás das câmeras". Eu não sabia que o leque era tão grande, mas eu de alguma forma eu sentia que lá, quero ajudar de alguma forma, né.
Tanto que quando eu cheguei na novela, eu falei, ah, aí, ó, cheguei onde eu queria. Agora é ser contratado, né? Só que não saiu o contrato. Falei, oh, meu Deus. Você Aí, era assistente de produção? era, eu estava estagiando e o próximo passo era ser contratado como assistente de produção, né? Porque eu fazia de estágio em produção. Então, na minha cabeça, vou ser assistente da novela. Então, só que não saía. Aí eu falei, ô Deus, abençoe. Aí daí teve um passo antes de eu ser apresentador. Quer que fale agora? Eu quero, eu tô curiosa. Como que você Aí, chegou? como estagiário, eu fazia a produção da novela e a produção de outros programas também. Eu fazia a produção de jornalismo também e a produção de um programa ao vivo que na época quem apresentava era o Anderson Nascimento, que hoje é o coordenador do canal CJC. E, na época ele sofreu um acidente, então ele não pôde mais apresentar e todos os outros apresentadores tinham que revezar para fazer o programa dele. Então, uma vez por semana, cada apresentador fazia e eu produzia o programa deles. E só que os apresentadores já tinham os programas deles fora esse que eles fazem, que eles tinham que fazer. Aí eu sei que um belo dia, na época, e uma pessoa que apresentava também o programa era a Pastor Yara, que antes ela nem era coordenadora ainda lá da Nova Imagem, ela era apresentadora só. Aí ela um belo dia falou, Jô, você que vai apresentar hoje. Eu falei, o quê? Eu nunca tinha feito nada assim na frente da TV, eu só aparecia esporadicamente para brincar com o pessoal, porque eu já estava ali dirigindo, né? Então, quando ela falou isso, eu falei, meu Deus do céu, e agora, Senhor? Aí eu lembro que quando eu fiquei lá na frente era duas câmeras só. Gente, era o pior nervosismo do mundo. Falei, meu Deus, o que que eu vou falar? O que que eu vou falar? Tá rodando. Aí rodou a vinheta e apareci lá no retorno, eu comecei. Eu tenho esse programa até hoje, eu fiquei travado. Aí, Jesus, e não saía. Mas aí depois, aí ao longo do programa, eu fui falando, tá? E foi acontecendo. Só que eu sempre torcia pra ela não me chamar, né? Só que aí o que acontecia? Ela Ela sempre chamava. me chamava. Ela, vou fazer isso não, você vai, tá? Aí eu não gostava, você acredita? Não Sério? curtia, não gostava. Aí porque acho que tudo aquilo que tira a gente da zona de conforto, no primeiro momento, causa um desconforto, né? É. Só que, aí que tá. Às vezes aquilo que te traz um desconforto é aquilo que vai te fazer crescer. É aquilo que vai fazer você mudar de ambiente, né? E aí, depois de um tempo, eu já não esperava ela mandar, eu já apresentava. Aí ficou só eu fazendo. Aí eu produzia e apresentava. Nossa, Aí que eu, aí eu, experiência, né? Que aí bagagem. e veio um start também, né? Falei, se eu tô participando disso aqui, quer dizer que pode acontecer alguma coisa, pode ter aí Efetivar. pode ser uma oportunidade. Aí o que que eu fiz? Aí eu abracei. Aí quando eu abracei, eu ainda fiquei fazendo um tempão, apresentando esse programa, apareceu outros programas, eu fazia também. Falei, quer saber, eu vou fazer. Aí as pessoas falavam, pô, você leva jeito, até que faz legal. Pô, que bom, o pessoal tá gostando, tá curtindo, aprendendo ali com o pessoal que tava ali comigo, né? O pessoal na época ajudou muito, a equipe, os cinegrafistas, os diretores de imagem, todo mundo que tava ali ajudou muito. E eu embarquei nessa. E tô até hoje. Aí me contrataram, aí abracei, o que pintou fui fazendo. Em que momento que você falou assim, caramba, agora deu certo? Foi, Cara, agora então, foi. tu acredita que foi. Depois que eu já entrevistava muita gente, né? Já comecei a entrevistar. Ai, Quando meu eu Deus, que entrevistei. aflição de falar que você entrevistava muita gente, com Por quê? medo de tá sendo ruim aqui. Você falou assim, meu Não, que Deus, por que isso? que eu aceitei participar desse programa? Você não, você manda muito bem, por que isso? Você tá mandando muito bem, hein? Ó, Tá oh, arrebentando, hein? Deus, Deus. Vou Tá mandar o arrebentando. currículo. Mentira, porque eu já mandei o currículo pra Hit, tá? É mesmo? Mandei no começo do ano. De Pô, tantos outros manda. falar assim, ó, você manda bem. É. Ó, por que não? Eu falei, vou mandar, Pô, mandei. manda. Isso aí, manda. Ih, contrata ela! Ó, Manda tô bem. aqui! Manda porque. Sabe o que acontece? A gente tem muita gente boa no nosso meio, cara. Só que tem que olhar mais pra gente, né? Mais pra gente que é de dentro. Pros Tem nossos, muita né? gente boa tem muita gente boa, cara. Tem que olhar pra gente, nós estamos aqui, né? Igual eu brinco, eu falo, eu tô já mais de 12 anos de lá, 13 anos do canal CJC. E a minha luta e meu sonho foi sempre mandar um programa pra Hit.
Tu acredita? Eu falo, Hit, olha pra mim! Agora, mas agora que eu tô fazendo um talk show, agora eu acho que vão. Depois eu quero saber desse talk show aí que eu Daqui a pouco achei eu chego lá. incrível. Vai chegar sim, com Daqui a pouco eu chego certeza. lá. Aí você perguntou do ponto Quando que. você fala É, assim, cara, agora eu cheguei. então, Agora. foi quando eu entrevistei. Eu já entrevistava muita gente, só que eu nunca tinha entrevistado ninguém conhecido. Acho que a primeira pessoa conhecida que eu entrevistei foi o Fernando de Lima, de conhecido Maravilhoso. do nosso meio, assim. Maravilhoso. Aí foi super. Eu nervosão, mas foi super tranquilo. Ele brincou, ele tava de boa. Eu fiz duas entrevistas com ele no mesmo dia, em dois programas diferentes lá. E foi super tranquilo. Eu falei, rapaz, eu acho que. Aí me deu o start. Falei, se eu entrevistei ele, entrevistei qualquer um. Aí depois fluiu, né? Aí tudo que apareceu eu fazia. Até as coisas que eu nunca tinha feito, eu comecei a fazer. Eu lembro que uma vez me mandaram para fazer a cobertura de um CD na época. Na época ela era da Graça, a Bruna Olli. E eu fui e me mandaram para fazer a cobertura, só que não avisaram o que que era. Aí botaram no carro, aí foi eu, o cinegrafista, aí foi a Bruna Olli também. A gente foi lá para casa do Michael Sullivan. Só o Lá Michael na, Sullivan. Só o Michael a Sullivan. gente, aí chegamos lá num casarão enorme, numa mansão. Falei, meu Deus, aí o Michael Sullivan recebeu a gente. E, rapaz, o que que eu vou falar? Que que tu... Foi minha primeira externa. Eu nunca tinha feito uma externa entrevistando e a primeira foi essa. Eu falei, Jesus! Aí a gente entrou na casa dele, entrou lá no estúdio, que é embaixo da casa, né? Enorme. Falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí eu que escrevia eu no tô papel o que fazendo ia aqui, falar, Senhor? aí jogava fora. Eu escrevia no papel o que ia falar, jogava fora. Aí não. Tu não tinha nenhum Falei, roteiro? não, eu não fiz roteiro. Eu não sabia. Na época o pessoal mandou e não falou. Falei, gente, se fosse hoje, não levei roteiro, não Vou levei passando nada. pela glória, vou passando pela É. prova, dando glória a Deus. Aí o que que eu pensei? Bom, uma matéria tem cabeça de abertura, tem a. Vou fazer duas entrevistas com a Pronoli, com o Michael Sullivan, cabeça de encerramento e vou pedir pro cinegrafista pegar a imagem de apoio. Eu acredito que seja isso. Aí eu falei com o cinegrafista também falou, ó, vamos fazer isso aí, é isso aqui, isso aqui. Falei, tá bom. Aí a gente foi, fiz lá a cabeça de abertura com o Sullivan na mesa enorme lá, né? Acho que eu nem errei, tava tão nervoso que eu fiz de primeira. Foi ao contrário. Aí entrevistei a Bruna Olli e deu tudo certo. Falei, rapaz, então é assim? Aí foi fluindo. Só que da próxima eu levei roteiro, né? Na próxima tu já foi mais preparado. E quando É. tu falou que foi. Eu falo tu, né? Tô aqui. É, Não tem quan- problema, não, só. Quando você foi efetivado, quando você recebeu a notícia, você está contratado. Qual que foi o teu sentimento? O sentimento foi de uma conquista enorme, né? Porque é algo que eu já estava buscando há muitos anos. E, e para mim, eu sempre achei que as coisas para mim demoravam muito, né? Só que hoje eu entendo que são as coisas. É tudo no tempo de Deus, né? É tudo no tempo. E o nosso tempo é totalmente diferente. Então, quando recebi aquela notícia, eu falei, poxa, vale a pena ter lutado, né? Vale a pena ter passado por tudo isso, porque nunca foi muito fácil. Porque eu já não morava perto do trabalho, né? Eu morava muito longe. Isso aí era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, e eu sempre lá tentando, dando o máximo, né? Sendo um bom funcionário, chegando antes do horário para aprender, né? Ficando lá até quando precisavam de mim. E quando eu assinei lá o contrato, eu falei, sinal de que Deus sempre esteve comigo, né? Desde o início. E É. foi uma baita conquista. Eu falei, agora, E tua glória a mãe, Deus. que falava, faz jornalismo. Ah, Quando minha mãe sempre soube. foi minha maior fã. Ela quando me viu a primeira vez na TV, e na época eu não estava nem contratada ainda, ela falava, meu filho, Deus tá honrando. Deus tá, porque minha mãe é. Hoje minha mãe hoje ela é da Igreja da Assembleia, né? Ela voltou para a Assembleia. Sempre, aquela Assembleia arretada, né? Aham. Fogo. Mas ela sempre foi a minha maior fã, torcedora, né? E sinal, né, de que tudo vale a pena você sempre fazer as coisas da vontade de Deus.
no final dá tudo certo, né? E respeitar o processo, né? Porque eu E, também tenho esse pensamento, eu acredito que muitos que estão ouvindo, que vão ouvir, têm esse sentimento de que está demorando demais, está demorando. Só que, na verdade, faz parte de um processo que a gente precisa respeitar para que tudo tenha uma cronologia, né? Para que tudo corra bem. Porque eu entendo que bênção antes do tempo, ela pode se tornar uma maldição. Então a verdade. gente tem que estar preparado para receber o que é grande e precisa, tem um tempo de preparo, que muitas vezes a gente não entende aqui, a gente quer acelerar, a gente quer no nosso tempo, porque a gente entende que no nosso tempo vai ser, ó, tô pronto, tô preparado, mas nem sempre está. E quando a gente passa por esse processo, a gente percebe, foi no tempo certo, né? E se a gente receber. Tem coisas que se a gente receber se a gente não estando maduro o suficiente, a gente não vai ter nem a estrutura para poder administrar a bênção, vamos dizer assim, É, né? é Eu já muitas verdade. vezes eu tive vontade ah, de eu quero fazer isso, Senhor, eu quero ir para outra área, eu quero arrumar outro emprego para somar com esse, mais um emprego. Só que na época que eu tinha esse pensamento, eu não tinha nem a maturidade para isso, sabe? Até no passado eu estava em dois empregos, eu estava aqui e estava em outra emissora grande aí conhecida. É isso que eu ia te Então, perguntar. A gente pode é, falar? pode, você pergunta, esse que Eu é o ia modo de perguntar. apresentador, né, cara? Às vezes eu adianto a pergunta. Nada, eu amo isso, mas eu ia te perguntar o que que a Globo tem a ver com tudo isso aí, que eu não entendi. Cara, o que acontece? Eu eu nunca tive vontade eu sempre tive vontade de conhecer o SBT, só que em São Paulo é muito longe, porque lá a área de entretenimento é muito legal, né? Eu sou muito dessa veia, né, de entretenimento, eu gosto muito. Mas aí surgiu a oportunidade, eu falei, poxa, eu nunca tive vontade e desejo de trabalhar lá na Globo, mas e se eu tentasse, será que daria certo? E eu já tinha amigos que trabalhavam lá, falei, rapaz, será? Aí eu orei, eu falei, Senhor, vou mandar mensagem para fulano e fulano, fulano. Se acontecer, se o Senhor me permitir vivenciar isso, eu vou entender como um sinal do Senhor. Aí mandei mensagem para a pessoa, uma respondeu, mas respondeu, pô, manda aí o currículo. O outro também, pô, manda o currículo. Aí o outro amigo meu, ele mandou, ele não mandou mensagem, ele me ligou no mesmo dia à noite. Aí conversou Mas isso comigo, você falou, já é efetivado lá na... sim, isso foi agora, tem 2 anos atrás. Eu já estava lá na HIT. Aí ele mandou mensagem, eu liguei, ele me ligou e conversamos. Aí começou a brotar um desejo. Falei, será, senhor, que daria certo? Será? Aí começou a me dar uma ansiedade. Falei, senhor, a ansiedade não é bom, não. Então, abaixa a minha ansiedade. Mas aí começou a acontecer outras coisas que iam me incapacitar de ir para lá para outra emissora. Eu falei, ih, senhor, eu tô vendo oposição, hein? Então é para eu ir mesmo, hein? Aí eu comecei a receber palavra, né? É, recebi palavra falando de José, né? Que José estava no mato, porque começou a pintar a dúvida no coração. Como é que eu vou para um lugar que não tem nada a ver com a minha fé? Aí eu recebi palavra falando sobre José, né? Que estava no Egito, mas que ele não deixou que o Egito entrasse nele, ele continuou mesmo, independente de tudo. Daniel, que estava na Babilônia, mas continuou servindo a Deus. E quando essas palavras vieram, eu falei, então é do Senhor. Aí surgiu a oportunidade, eu fui para lá, aí fiquei em 2 contratos lá e consegui. Até ano passado eu estava lá. Aí eu fiquei 2 anos e meio, né? Fiz uma loucura, né? Que fiquei em 2 É isso que trabalhos. na Eu minha cabeça, saía você de tá um. falando, minha cabeça tá assim, como que você conciliava? Então, eu sou uma pessoa que quando coloca uma coisa na cabeça, eu sou cego quando aquilo acontece. Obstinada. Eu sou obstinado. E quando teve o aval do Senhor, aí que eu fui mesmo. Então, o que que eu fiz? Eu saía, eu pegava de 8 às 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, é isso mesmo. De 8 às 5 aqui na Nova Imagem, né, que é a produtora. Aí depois pegava uma van, porque é na mesma rua, só que é um pouco mais à frente, né? Aí pegava uma van e ia lá para o Projac e ficava de 5h30 às 2 da manhã, 3 da manhã.
4 da manhã, depende da época, né? Porque eu trabalhava com dramaturgia, com novela, né? Em pós-produção. Então, tinha dias e dias. Dias que era muito tranquilo. E como eu morava um pouco mais longe, eu não morava aqui perto da empresa, tinha dia que eu dormia 3 horas por noite, E a 3 horas e dona meia. Érica falava o quê? Gente, dona Érica é a Ah, esposa dele, viu? minha esposa, ela entendia o que eu estava fazendo, porque eu falei, amor, eu vou fazer isso aqui porque a gente precisa, né, juntar um pouco de dinheiro, porque hoje, cara, você trabalhar hoje aqui ainda mais no Rio de Janeiro, né, que é tudo, o custo de vida é alto, então mesmo duas pessoas trabalhando, ainda fica muito puxado, né, então era difícil juntar dinheiro. Falei, amor, eu vou fazer essa loucura para juntar um dinheiro, né, para futuramente a gente ou dar entrada numa casa, fazer alguma coisa. E ao mesmo tempo deixar as portas abertas, né? Porque só você trabalhar num lugar que, na minha área, é a maior, é a segunda maior do mundo, né? Acho que primeira da América Latina e segunda do mundo. Então você já tem um currículo, né, muito bom. E abre portas também, né? E você Aí, fazia algo totalmente diferente do que você faz na HIT. apesar de ser área de audiovisual, tinha mais a ver com o que eu tinha feito antes, né, em produção, que era a questão da pós, né, trabalhar com material já editado não, já capturado, então editar material e mandar para exibição. Só que eu tô falando um nível simples, né, porque lá é tudo muito, muito enorme, é muita coisa. Eu Um imagino. processo que é pequeno numa produtora num lugar menor, lá é milhões de processos até funcionar, né, e era uma correria, era uma loucura isso, porque são processos únicos deles lá, mas foi muito bom. E aí eu ia até ficar lá, eles me chamaram para ficar, né? Só que aí eu decidi ficar um tempo ainda aqui na RIT, porque ainda não está no momento de sair, né? Aí é isso. Mas foi bem gratificante. Você falou algo que me chamou bem atenção, no sentido de que você começou a se confrontar antes de ir para essa emissora. Você começou a se confrontar se realmente era a vontade de Deus, no sentido de que não era o seu ambiente, né? Sim, E eu sim. falei há uns meses atrás com o ator Felipe Folgose. Ele Hum, participou aqui do podcast e ele falou justamente isso, que ele conheceu Jesus na adolescência e logo depois ele começou a fazer alguns ensaios fotográficos para uma agência e a Globo viu ele e quis ele para fazer um protagonista de uma novela. E ele se questionava por isso também, né? Que aquele não seria o ambiente para ele. E isso, eu pego isso, já é a segunda pessoa que fala na mesma, não na mesma proporção, mas o entendimento. Eu vejo isso temor, porque se não há temor, a pessoa vai pensar o quê? Ah, eu não vou, se Deus está mostrando é porque é meu lugar, e se eu ficar, se eu não, eu vejo isso temor. E ele falava que nos intervalos das gravações, ele saía distribuindo Bíblia, que na época não era Projac, e ele saía entregando Bíblia para os diretores, para os caramba. atores, para as figurinistas. Então, Sim. a gente tem que pensar a partir também de um princípio que aonde Deus coloca a gente, para que a gente também seja luz, né? Sim, eu tô com propósito, né? Tem Porque um tem muita gente que tá propósito. lá, que são amigos meus que são cristãos, firmes e estão lá, e trabalham lá, e conseguem ser luz lá. Isso que é importante, né? Porque, é, na verdade, onde você estiver, você tem que ser luz, né? É. Então, o fato de estar lá, você de alguma forma está transmitindo Deus através da sua vida, e as pessoas conseguem ver e enxergar isso, sabe? Bom, o tempo que eu tive lá foi muito gratificante. As pessoas me respeitavam pela minha fé e vice-versa também, né? Porque a gente também, como cristão, a gente precisa respeitar todo mundo lá, porque você vai encontrar gente, não só lá, mas em qualquer lugar, com fé diferente, com outra fé, com outras crenças. E quando a pessoa vê o respeito, ela te dá abertura, né? Para você poder falar, poder conversar. Então isso é muito importante, né? Joey,
Você sempre foi extrovertido? Cara, sim. Sim. Mas sabe por quê? Porque eu acho que acho que isso veio de escola também, né? Da escola e da. A minha mãe, ela é muito assim em casa. Minha mãe, na frente dos outros, ela não é tão extrovertida, não. Mas perto das pessoas que ela conhece, ela é. Então ela. Acho que puxei um pouco ela, porque eu e meu irmão, a gente é assim, só que nível muito mais hardcore. Mas na escola eu sempre fui assim também, porque eu não era o garoto mais popular, não era o garoto mais bonito, não era o garoto mais alto. Então só me restava ser o mais Tinha que engraçado. sobressair de alguma forma. Ou pelo menos um engraçadinho, né? Então isso acabou sendo natural, né? Só que aí eu fui crescendo, fui amadurecendo e o jeito não foi mudando, né? Eu falei, depois que passar dos 20, a pessoa muda, não mudou. Passar dos 30 muda, não mudou. Vamos ver agora, se chegar aos 40, isso muda. Eu acho que Durante o programa, algum programa que você já fez, você cometeu alguma gafe por esse lado extrovertido? olha, eu acho que só o que tem é gafe, hein? Sério? Jura? Deixa eu. Você quer as gafes mais simples ou as gafes Eu mais... que era mais punk. Então, tá, a Marra Punk é a seguinte, ó. A Marra Punk foi a seguinte. Foi uma vez no programa ao vivo, na época, tava eu e a outra apresentadora que a gente fazia junto o programa, no Dia da Consciência Negra. Ai, meu Deus. Aí, Ai, gente, já me deu Dia até da um frio na Consciência barriga Negra. aqui. Hã? Já deu até um frio na barriga aqui. Não, Dia da Consciência Negra, a gente conversando. Aí a gente tava falando sobre preconceito, né? Então cada um falou muito bem sobre preconceito. Eu tava falando, eu falei, você que ainda hoje, século XXI, tem um preconceito no seu coração, entranhado, poxa, que o seu pensamento possa mudar. Aí, né, falei lá contra o ato de racismo, preconceito, só que no final eu lanço, eu na minha indignação contra a pessoa que tem o preconceito, eu falei assim, ó, parece que nego não pensa. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Só Deus. que, se a gente for avaliar sinteticamente a frase, eu falei no sentido de pessoa, né? Nego pessoa. Né? Porque aqui no Rio a gente tem muito isso. Ô, fala aí, neguinho, isso aqui, né? É no sentido de pessoa. Só que não encaixou com o dia e com o texto, né? Só que graças a Deus que não sofri hate na época, né? Acho que ninguém me lembra de. E Mas o a produção diretor? ficou. No meu ponto, a direção. Meu Deus, o que você falou? Não! Deixa eu ver outra coisa. Acho que aconteceu muita coisa. Deixa eu ver outra coisa. Quando eu estava começando também, esse eu estava no comecinho. Eu lembro que a gente criou um jornalzinho bizarro. Então eu botava um terno por cima um blazer por cima da camisa, e a gente colocava o BG de jornal e fazia tipo um William Bonner, só que com notícia engraçada, né? Aí sempre que terminava o jornal, eu combinei com a produção para fazer uma. Pô, vamos fazer uma brincadeirinha, terminar de um jeito diferente? Ele, vamos. Aí um dia parece que o diretor de imagem que falou, já sei o que eu vou fazer. Joey, você vai. Vamos botar você dentro de um saco preto. Falei, tá, tipo naquela de brincadeira, né? No ao vivo. Aí acabou o jornal, subi no crédito, entrou dois cinegrafistas um saco de 200 litros, aqueles preto, e fecharam. Aí terminou o jornal, aí tá o preto se mexendo. Aí no outro dia, Eita, tá, vi tá no cortando. RH, no DP, Tá travando. aí ele. Hã? Tá Oi? travando. Tá picotando? Tá Isso aqui é picotou um internet? pouquinho. Acho que deve ser a internet. Deixa eu mudar um pouquinho aqui a sala. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Ver se melhora. Aqui na sala um pouquinho de. Tá melhor? Tá Tá melhor. melhor. Aí o Aí parece que o DP ou o RH eles viram que eles viram e falaram, gente, o que está acontecendo aí embaixo? O que está acontecendo aí embaixo? Você, bom, colocaram um garoto num saco preto, aí a direção lá embaixo falou, gente, o que está acontecendo? Aí falaram pra gente não fazer mais isso. Hoje a justa causa vem, você não Ah, pensou, não? eu falei, ai meu Deus, né? Agora não, melhor a gente parar, vamos dar uma amenizada.
E eu já tomei bronca do missionário também, cara, uma vez. Ai, eu quero saber. Depois de lá, uma honra tomar uma bronca do missionário. Entendeu? Porque na época o missionário ele mudou meu nome, né? É, quando eu mudei. Assim que eu fui contratado, ele mudou meu nome para Brother Joey. Tanto que tem muita gente hoje na Igreja da Graça que ainda me conhece como Brother Joey, me chama de Brother Joe até hoje. Porque ele achou meu nome difícil. Ele falou, não, você vai ser Brother Joey. Brother de irmão, Joe, né? Fala, é Joey, mas se pronuncia Joe, não sei o que. Eu falei, tá bom. Aí fiquei muitos anos usando esse nome como apresentador. E na época, acho que ele viu, eu tava ao vivo, e acho que ele não gostou que na época eu comecei o programa. Eu começava saudando o pessoal, né? Falei, "E aqui na câmera um", e falando o nome. É o Roberto, não sei o que, não sei o que. Manda um abraço pro nosso diretor de imagem, não sei o que. Aí falava o nome de todo mundo da equipe. Acho que ele não gostou disso, aí me chamou lá em cima, eu. Aí fui eu, o Anderson Pastoreira. Ele falou, não gostei que você fez, aí, tá bom, tá bom. Aí eu falei, então tá. Tu Tomei a ficou. bronca do missionário. E É, ainda pessoalmente, hein? é verdade, não, mas eu desci animadão. Acho que o pessoal achou que ia descer triste, mas Mas eu ele desci falou meio assim. bravo? Ai, eu curiosa já. Ele falou Não, bravo. falo bravo não, mas é, levemente ríspido, né? Mas com toda a sabedoria, né? Que é o missionário, Claro, né? claro. Aí ele, mas esse daquele jeito tranquilo dele, irmão, não gostei daquilo, não sei o que, não sei o que dizer. Aí tá bom, sabe? Eu desci assim, ó. Caraca, foi uma bronca. Se fosse outra pessoa, ia estar chorando. Mas na época eu fiquei de boa, pra entender. Ai, Joey, sabe como eu conheci você? Ah, Ah, tem uma pastora que trabalha com a gente aqui na equipe, que é equipe de hum. dois, que a gente que faz tudo. Pré, Ah, pós-produção, edição, é tudo a gente. sei como é E que é. ela me mandou um Reels que você colocou lá no Instagram. E eu Ah, achei, na época qual que não, deles? na época, não, aí eu ri tanto e eu amo os comentários, né? Na época que estava sendo tava falando proíbe, não façam gestos, não façam Ah, ver. sim, sim. E aí você Tá do fez, comando, né? copiando era o pastor Mike, eu era o Pastor Fernandes Mário, pastor Lima. Alain. Pastor Alain, não, ai, eu morri de rir. E aí eu fiquei voltando naquele vídeo, toda vez que eu É, lembrava, eu voltava naquele vídeo para poder dar risada. Eu falei, eu gente, só curtiu mesmo. Só que eu falei, gente, vamos fazer do pastor Mike. E a gente ficou naquela, ai meu, será que ele vai curtir? E é bom que ele é meio zoeiro, né? Então, às vezes, então ele não liga. Aí ele repostou. Mas que bom que deu maior visualização. Na época, cara, eu tenho muita essas sacadas, só que às vezes eu me controlo, porque o pessoal fala, ó, calma, tem que às vezes o pessoal tenta o pessoal vai me podando um pouco, né? Porque você deixa. eu fiquei assim, eu falei, gente, que sacada espetacular que ele teve, que criatividade. Você já teve algum programa que você escreveu, que você formulou, que foi os seus moldes, foi a sua criação? Deixa eu ver. Ah, eu acho que a maioria dos programas que eu fiz foram programas que já estavam no ar ou que foram reformulados para eu apresentar. Mas eu já fiz juntamente com, na época, o Anderson, que ele também desenha os programas. Então ele que chama a gente para às vezes para fazer o programa junto com ele, né? Então o CJC Mais, que foi um programa que era eu e mais outra apresentadora. A gente que escreveu as brincadeiras do programa, né? Foi um programa de 3 horas que a gente fazia, acredita? De segunda a sexta. Era ao Uau! vivo, 3 horas no ar. Foi o maior programa que eu já fiz na vida. Então a gente escrevia os quadros, né, de brincadeiras e a questão da interação com as pessoas também no ar. Acho que foi mais esse que eu fiz. A questão de entretenimento, né? Acho que acho que um que eu escrevi assim, acho que não. Aí já aconteceu de eu escrever e não aceitarem, né? Eu É isso queria que eu ia fazer. te perguntar, se É, você tem algo guardado aí no. é. Então, na época que a gente. Na época que tava começando esse negócio de podcast, a gente antes. Tava começando. Um pouco antes de começar essa questão de podcast, eu e mais dois amigos, a gente tinha escrito um programa que era três amigos conversando, e a gente teria um convidado. E na época a gente ia fazer parecido com podcast, cara. Só que na época não rolou, não deixaram a gente fazer.
Aí depois, quando começou a Sound de podcast, eu quis trazer algo parecido para o seu JC, só que também não rolou. Aí, aí agora a gente tem um agora, que é o podcast bíblico. Eu Mas vi que esse você, formato não teve. eu vi que você fez um na pós, né? Que foi na época que você estava fazendo o quê? Pós-graduação, é isso? Não, 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 isso daí foi um projeto lá da Globo. Hum. Isso aí foi o que a gente fez lá. Que é pós, né? A gente fazia um podcast só que da pós lá dentro. Ah, da pós-produção. É, a Oh. dramaturgia. A gente fez um projeto lá e isso eu cheguei a participar de um, eu cheguei a apresentar um. O pessoal sabia que eu era apresentador, né? Então já aproveitaram, né? E aí, agora você estreou como apresentador do Nossa Night. Que O também Nossa tem Net, ele meio que um formato de podcast, meio Jô é, é, Soares, mais meio. talk show, né? Mais um talk show. Lembra o Jô Soares, lembra o do De Noite, do Danilo Gentili, o The Late Show, né? Tem o do Jimmy Fallon. Então é um formato que já existe há bastante tempo, só que a gente não tem nenhum talk show tanto nem na Hit nem no CJC. Então esse é o primeiro, né? A gente já tinha feito a primeira edição do Nossa Night alguns anos atrás, que era o Anderson que fazia. Ele voltou com essa proposta e perguntou se eu queria apresentar. Eu falei, poxa, quero. Porque eu gosto de entrevistar. E esse formato também é legal, né? Porque é um formato que eu posso, ao mesmo tempo, tanto fazer algo sério quanto fazer algo engraçado também, né? Eu posso ser eu mesmo. Apesar de ficar sentado me deixa muito preso. Sempre gostei de fazer ao vivo. Eu sempre gostei de fazer programa ao vivo e em pé, porque fica mais solto. Mas aí, nesse novo formato, falei, vamos fazer assim, não tem problema, não. Eu me controlo. E aí, Tu era um bom jornalista de externa, que eu vi que você fazia umas reportagens externas. eu já fiz, a gente fazia bastante matéria fora, né? Agora a gente deu uma parada, porque eu fazia as matérias para passar dentro dos ao vivos, né? Então, como agora eu não estou fazendo ao vivo e o talk show não tem. A gente não passa VT dentro dele, então eu dei uma parada. Mas eu já fiz muita matéria fora. Era muito legal, né? Dependendo da matéria. Imagina assim, vou lá no. Vou fazer a cobertura de um restaurante. Oh, maravilha, vou comer de graça. Então, vou fazer. Isso era muito bom. Fazer em algum lugar que a gente possa testar, pô, era muito bom. Isso eu curtia muito. Eu gostava muito de fazer externo. Acho muito maneiro. Entrevistar, em um lugar, mostrar um lugar, né? Mostrar o que aquele lugar tem para oferecer. Acho muito maneiro Você isso. falou sobre esse formato do Nossa Night, que é algo mais sério, né? Algo mais. Como que mantém a seriedade de uma pessoa totalmente extrovertida? Lógico que tem momentos para tudo. No Fala Amigo, que eu vi que também você já participou do Fala Amigo. Já, rapaz, você estudou mesmo, hein? Eu já fiz. Ué, fiz a lição de Rapaz, casa. Vou falar com os jornalistas, você acha que eu ia vir assim? Oi, cheguei! rapaz, velho. Nem eu lembrava disso. Eu fiz acho que duas participações só. E Porque como o que manter a acontece? seriedade? Eu fiz uma vez quando começou, quando eu tava começando o formato, a pastora colocou para fazer uma vez. E depois eu fiz outra vez quando eu não lembro quem não pôde participar, e eu acabei fazendo para ajudar. Porque tem que ficar muito sério, né, lá. E uma coisa que eu percebo, que quando eu fico sério, as pessoas acham graça. E isso é muito. Isso Porque, não é. porque provavelmente não é o seu normal. Isso não é meu normal. E aí eu falo, gente, mas eu tô sério porque as pessoas estão rindo. E isso é muito engraçado, cara. Aí quando eu fazia. Pelo menos quando eu fazia lá no Lendo Testemunho, tem que ser serião, né? Falando de. Dona Maria do Rio Grande do Sul, tá dizendo que foi curada, né? Da, da apendicite, e bebeu a água e agora está curada. E tem que ficar sério. Só que sempre que eu faço algo sério, a pessoa fica rindo. E mesmo eu sendo sério, alguém faz alguma coisa para eu brincar. Então, Meu Deus. é, eu lembro que eu fazia o programa lá com a Júlia Nobre, o podcast bíblico era a parte séria do programa, né? E quando eu ia explicar o versículo, aí ela ficava querendo rir. Eu falei, você tá querendo rir que eu tô falando sério? Mas não dá, cara. E eu percebi que não é só uma pessoa, são várias, cara. Quando eu tô sério.
Ô, Ai, Deus, hoje, tem que hoje funcionar. hoje você faz quantos programas? Quantos programas você grava? Olha, não tantos como eu queria. Hoje eu só tô fazendo o Nossa Night, né, que é o talk show, e gravo off para parte de jornalismo lá do CJC News. Quando precisa de alguém para fazer off, né, para gravar o off. E às vezes algumas matérias para São Paulo, quando o Anderson que faz, quando ele não pode, aí eu faço a matéria para São Paulo. Aí é parte séria, né, de jornalismo, né? Não sei o que, não sei o que, né, fazendo a parte séria lá de. Aí eu faço. Mas, por enquanto, só esses. O talk show, quem são as pessoas? De da onde saem as ideias dos convidados? Você também está ali trabalhando junto Sim. no processo criativo de quem vai trazer, de que assunto vai abordar? Eu gosto muito de trabalhar. Essa é a parte responsável da produção, mas eu gosto muito de trabalhar junto, né, com a produção nesse sentido. Porque a produtora, ela tem a responsabilidade de marcar os convidados, conhecer as histórias e passar para mim para ver o que eu acho e tal. Mas eu gosto também de estar sempre junto para ver a história do convidado, para indicar convidados também que eu tenha. Essa semana passada eu gravei com dois empreendedores muito legais. Um que era o dono de uma rede de açaí, uma rede grande de açaí aqui no Brasil. E um era um amigo meu lá da Rádio Tupi, então eu que indiquei ele, foi muito bom o programa. E eu trabalho junto, assim, eu gosto de trabalhar junto com a produção, né? Pra gente poder ter ideias e trazer convidados também que caibam no programa, né? Porque também tem que ter tem que ser um convidado que tenha história, né? Pra gente poder conversar, para poder a gente abordar todo o enredo em relação à história do convidado, né? Tem projeto novo para esse ano ainda? Então, na verdade, esse é o projeto novo que a gente começou agora. A gente começou tem 3 semanas que a gente estreou. A gente estreou dia 8. 3 semanas? A gente estreou dia 8 desse mês que a gente estreou. A gente já tava gravando, já tem uns 2 meses atrás. E a gente estreou agora. Então, esse, por enquanto, é um projeto novo. Futuramente, espero estar gravando mais programas. Mas não depende de mim. Você já Tô fez esperando. rádio? Eu fiz rádio aqui na. Ó, Já fiz rádio na igreja. A gente é uma rádio web, lá em Copacabana. Já fiz aqui. Já fiz uma coparticipação na nossa rádio relógio aqui da. Acho que é 580M. A gente tem uma rádio aqui também da igreja, aqui do lado do estúdio. E tinha um programa chamado. Acho que é Pede que a gente toca, que na época quem apresentava é a Luceni. E eu fazia junto com ela. Fiquei acho que uns 2 meses fazendo. Que a gente ia fazer a gente ia fazer tipo uma junção de TV com rádio. Aí na época eu tava lá pra fazer com ela pra aprender. Mas eu gosto muito de rádio, eu acho muito legal. Porque é tudo muito rápido, né? É É. muito rápido, muito ágil. Eu gosto muito. Ô, Joy, se você pudesse classificar assim, eu gosto do que você mais gosta dentro da tua área, entre pré, pós-produção, tá ali de linha de frente apresentando, rádio, externa, repórter de rua, o que que você te chama, te agrada mais? O que que agrada mais teu coração? Eu gosto muito de estar na frente da câmera. Seja fazendo estúdio, né? Ou seja fazendo externa. É algo que eu gosto muito, cara. É o que eu não gostava antigamente, mas hoje é o que mais me dá esse frio, esse bom frio na barriga, né? Vamos dizer assim. E eu sempre gostei muito de ao vivo, né? Eu gosto daquele negócio na hora, né? Aquele time, aquele negócio que é ali. Eu gosto muito de interação também. Eu sinto muita falta de. A gente tinha muito essa interação com as pessoas de casa. É o que a rádio tem, né? Você tá. O pessoal sempre ali mandando mensagem, ali em tempo real. E a gente tinha isso no programa ao vivo. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta. E é o que eu gostava muito, da interação com as pessoas ali em tempo real. Mas o que eu gosto muito de estar na frente da TV, né? Já passei pelas outras partes, mas a melhor que eu gosto assim é
tô na linha de frente, acho muito legal. Você tem na mente assim, poxa, esse é um formato de programa que tá fazendo falta, que não tem, que não existe, algo que passa assim na sua cabeça que você fale, isso ia dar muito certo, isso ia cativar muito o público. Eu acredito que hoje muita coisa já foi feita e refeita, né? Ainda mais em questão de programa. Tanto na. A gente tenta ver e pegar referências de outros que já fizeram o que existam, né? Então a gente já tem muito programa que já foi feito. Programa musical, programa com, com participação das pessoas de casa, entrevista, formato agora de podcast. Então tem muita coisa que já foi feita. Eu acho que eu ainda estou tentando pensar alguma coisa que não foi feita. Mas, mas acho que quando você tem um canal de TV e um programa, eu acho que você tem que tentar ao máximo aproximar as pessoas, né? Então, eu acho que é o que não pode, que a gente não pode perder é a interação de quem está assistindo com a gente. Então, se você consegue colocar um programa onde as pessoas consigam falar, opinar, interagir, eu acho que isso é um fator que pode agregar muito no programa, né? Eu ainda estou tentando pensar. Olha, essa foi uma pergunta muito inteligente. Mas eu ainda estou tentando pensar. Você gosta Mas de... eu com certeza já jogaria para a parte do humor. Porque o que acontece? É, se eu for falar lá na nossa grade de programação, eu, gostaria muito de ter algo voltado para humor, para esquete. Só que o humor, ele é algo, ao mesmo tempo que ele é algo bom, ele é algo que nem todo mundo entende. Então, dependendo do humor que você for fazer, ainda mais para o público, para o público cristão, a pessoa pode não achar graça, pode achar que você está brincando demais, entendeu? Então, a gente hoje tenta tomar um pouco mais de cuidado, né? Você Por já causa pensou disso. em stand-up? Eu já fiz uma vez. Eu já fiz O uma que vez você não lá fez? na. Fala pra mim. É, a gente fez em 2017, só que isso foi interno, né? A gente fez um programa de final de ano, 2017. E eu abri o programa eu fazendo stand-up. Fazer stand-up. Cara, eu gosto muito de stand-up, tá? Só que eu tenho acho que hoje eu tô muito mais preguiçoso, então, Mas eu vejo você parte de fazendo escrever, stand-up. eu gosto muito, cara. Eu tenho amigos do stand-up, eu até. Um dos entrevistados foi a semana passada ao ar lá no meu programa, que é o Robinho. Um abraço, Robinho. E eu acho muito legal, só que tem preguiça de escrever. Se eu não tivesse tanta preguiça de escrever, eu até que faria. Eu acho Você maneiro, é eu um acho bom, maneiro. você é um bom roteirista? Ah, cara, eu acho que sou muito preguiçoso. Porque para escrever, tu tem que parar, tem que, né? Eu acho eu não, acho que eu tenho preguiça de escrever, cara. Eu não gosto muito de escrever, Você não. gosta das Mas eu já fui câmeras? mais. Você gosta Eu das já, câmeras? eu já fui mais de escrever, cara. Eu já fiz teatro, né? Eu me formei em teatro também. Então eu tinha que escrever para fazer peça. é, Então eu tinha que escrever bem mais, né? E eu Ah, gosto muito dessas áreas também, né? o teatro, então, de uma certa forma, te ajudou muito a você se colocar na frente de uma câmera, se posicionar, ter essa interação, ou não? Então, ajuda muito. Só que eu fiz teatro, foi em 2022, então eu já estava na frente da câmera há muito tempo. Mas ajuda para quem é inibido, né? Se você for uma pessoa inibida, o teatro te ajuda muito a perder um pouco isso, porque aplica muitos exercícios, você interage com muita gente. Eu já era bem desinibido, né? Mas ajudou a ser desinibido profissionalmente, né? Ajudou bastante. Joy, estamos chegando nos minutos finais da nossa Eita, já? conversa. Foi incrível. Já passou 10 1 hora e 10 minutos? minutos. Uma hora Passou e 10 dez. minutos? Passou 1 hora e 10 minutos. Olha, eu confesso que Poxa, 1 hora? 1 hora e 10 minutos. Achava que já passou só 10 minutos. Ah, Mara! Ô, Joy, o Oi. que o Joy de hoje, de 37 anos, diria para aquele menino que chegou na Igreja da Graça com 10 anos?
Olha, eu acho que ele diria: continue e não desista. E não pare nos nãos que você vai receber, né, nas palavras contrárias que você vai receber, só continue. Porque você vai alcançar e você vai chegar onde você está destinado a chegar. Acho que é isso que eu diria, porque quando eu era nessa época bem mais novo, eu achava que não ia alcançar, né? Achar que não ia alcançar as coisas, né? Mas graças a Deus, com força, com a direção de Deus, a gente chegou. Tu crê que a tua intimidade com Deus te colocou exatamente onde você tá? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida, porque a nossa força, né, vem dele, a minha força vem dele. E se não fosse o Senhor permitir que a gente chegasse onde a gente tem chegado, com certeza não ia conseguir, né? Porque Deus é aquele que, além de dar força, é aquele que mantém a gente com os pés no chão também, para a gente não ficar também, a gente não deixar soberba entrar no coração, a gente não deixar nada atrapalhar a vaidade. Porque tem pessoas que às vezes ficam soberbas e ficam envaidecidos com coisa pequena. Você imagina alguém, sei lá, que está na frente da TV, alguém que, sei lá, já fez muita coisa, trabalhou com muitos profissionais conhecidos, bons. Então eu acho que graças a Deus, me blinda com relação a isso, porque eu nunca fico, porque eu sou um grande apresentador, porque eu já trabalhei na Globo, porque cara, isso não, vamos supor, vamos dizer, isso não me enche os olhos, vamos dizer assim. Para mim é uma rotina do dia a dia normal. E eu peço para que Deus sempre me guarde assim, né? Porque às vezes a queda das pessoas tá nisso, né? Você achar que você é o melhor que todo mundo, você é único, né? E o inimigo usa isso, né? Então Deus, ele tá. A minha intimidade com o Senhor, ela é responsável por tudo isso, né? Você já chegou onde você pensou que chegaria ou ainda tem algo que você. Lógico que nós, como seres humanos, a gente sempre quer, não digo ambição, mas um pouco de Sim. ambição também faz parte, a gente Sim, precisa ambição ter. saudável, né? Porque senão a gente se acomoda, né? A gente Sim. estagna. Mas você já chegou onde você almejou chegar ou você pensa assim, não, ainda falta alguma coisa, ainda tem um caminho ainda aí para trilhar? Não, eu acredito que tenha bastante coisa ainda para trilhar. É claro que eu já alcancei muitas coisas que estavam no meu coração, né? Mas eu acredito que ainda tem muita coisa para alcançar ainda, né? Por mais que às vezes é muito importante você saber onde você quer chegar, mas às vezes você também não consegue ver o amanhã. Meu Deus, onde que eu... Às vezes, acho que todo mundo às vezes se encontra esse dilema, né? Você tá fazendo uma coisa hoje, você fala, Senhor, que eu vou? Para onde que eu vou daqui, Senhor? Mas aí tem coisa que Deus permite você ver, tem coisa que Deus não permite você ver. E eu acho que eu tô hoje eu tô nesse dilema. Eu ainda tô querendo entender quais os outros caminhos que Deus tem para mim. Mas eu acredito que ainda tem coisa para ver, porque ainda, quando você tem aquele sentimento de, já cheguei onde eu devia chegar, você, acho que você perde um pouco da força de continuar, né? E eu ainda sei que eu tenho lugares que eu quero ir, lugares que eu almejo, que eu quero chegar, que eu sei que eu ainda não cheguei, mas eu vou chegar lá. Tô chegando, tô chegando. Qual que é a tua maior incentivadora? É a Érica hoje, fora sua mãe? Ah, com certeza, com certeza. Fora a mãe, que mãe tá sempre aí na torcida, mas a minha esposa hoje também é uma incentivadora. Se eu chegar e falar, amor, vou arrumar mais 2 empregos, ela fala, vai. Se eu quero mudar de área, ela vai. Mas ela sempre também me mantém com o pé no chão, né? Bom de ter alguém do seu lado que é sábia, né? Por isso que é bom você casar com uma mulher sábia, né? Provérbios 31 fala, né? Que a mulher sábia edifica sua casa. Então você casar com uma mulher sábia é muito importante, porque às vezes você tá naquela incerteza, naquela insegurança, aí ela vai, "Vem aqui, vamos conversar, né? E ela é bem o oposto de mim, né? Eu sou ligado no 320 e ela é 110.
ela é menos 110, ela é tranquilinha, ela é Ela é aquela que fala assim: tímida. Eu não acredito que você falou isso. Meu Deus, que É, vergonha. é, Ai, é, meu Deus, Érica. é. Só que ela já me conhece, então acho que a gente já chegou Já num se patamar que acostumou. ela se acostumou, ela não fica mais. Ela espera tudo de você. Ela só balança a cabeça e faz. E você também é incentivador dela, né? Porque eu vi uma Ah, com postagem que você certeza. fez ela lá, né, no Fala Amigo ou no SOS, agora eu não Acho que foi lembro. no SOS É, e que ela você participou, falando, né? vendo a minha esposa, vendo meu amor ali na Foi. televisão. Porque ela não tava querendo fazer. Ao contrário de mim, ela não gosta de se expor, né? Tanto na TV quanto até quando tem muita gente conversando e às vezes ela não conhece, ela fica na dela. Até quando conhece, às vezes ela fica na dela. Às vezes tá em família, na família na minha família, assim, meus pais e tal. Ela fica quietinha, falando, amor, tá tudo bem? E ela, não, tudo. Falei, calma, conversa aí. Mas ela é muito introvertida. Agora ela melhorou muito, né? Porque depois que a gente casou, acho que cada um pega um pouquinho do outro, né? Aí acaba ficando parecido. Então eu incentivo bastante ela. Nesse dia eu incentivei bastante. E eu sempre falo para ela, ó, se você quiser, o que você quiser fazer, a gente está junto aqui, né? É importante ter isso, o casal ter isso, né? É Os dois querem verdade, ser juntos, né? é verdade. Bom, chegamos ao fim. Meu Deus do céu, eu queria falar Eita. mais, mas eu queria fechar. Eu Ah, vou pedir para você deixar o seu arroba, eu vou pedir para você deixar um recado nada. final para o pessoal que está ouvindo. Mas antes disso, eu queria fazer um bate-bola. Você gosta de Claro. futebol? Olha, eu já gostei mais no sentido de jogar, porque sempre gostei de jogar bola, só que eu não era aquela pessoa que jogava muito bem, não. Você tem um Eu jogava muito time? bem. Então, eu já fui botafoguense, mas hoje eu não tenho tanta paciência mais para assistir futebol. Hoje você é Brasil Ah, Futebol Clube, né? Como todos. e o Brasil também já tá me decepcionando muito, né? É, tá Ainda bem feio. que eu, ainda bem que pela idade eu consegui ver o Brasil campeão, né? Eu Mas também. a galera que tá vindo agora, coitados, né? Eu acho que eu faço parte de 2% de homens que não se ligam muito em futebol, não me pega muito. Então eu não assisto, não. Mas se for pra jogar, de vez em quando eu jogo. Mal, mas jogo. Infelizmente, a gente Aí vai também lá. tá vindo, a gente tá começando uma geração que também não vai ser muito aficionado no futebol devido É, o que tem acontecido já, né? Mas faz parte. é, é. Eu vou fazer o bate-bola, então. Eu vou falar uma palavra e você me diz o que vem na sua cabeça. Ai, meu Deus. Tá bom. Tá preparado? Vai. TV, Can- é, Canal CJC, aqui é onde eu tô. comunicação, Hum, Imparcialidade. Igreja Internacional da Graça de Deus, Copacabana, que é GD que eu tenho raízes, né? família, A Érica. A Érica, minha esposa. Meu amor. sonho, Hum, eu sei que bate-bola tem que ser rápido, né? Mas às vezes eu sou meio lento. É, hum, ainda vou alcançar. Coisas para alcançar ainda. conquista, Vou botar família, porque é algo que eu sempre quis ter, né? E hoje eu tenho, e sou muito feliz, né? Vou fazer 5 anos de casado, e é o sonho que eu sempre quis, né? E, e agora só falta um baby, né, pra completar. Em breve. amém. Jesus. Tudo. Senhor de Jesus é tudo, cara. Tudo. Não tem nem o que pensar, né? Joy, meu Deus do céu, que programa incrível, que Poxa, foi honra maneiro, né? a Que bom. minha. Gostou? Gostou? Foi legal, né? Pô, quero virar amiga de vocês. Na Ah, verdade, eu quero já virar somos. companheira de trabalho, quem sabe, né? Venha aqui no Rio e Quem passa aqui no sabe, né? Normale. Quem Vem aqui, sabe não nos tornamos colegas de passa trabalho. aqui. Quero ser assistente, quero ser o que for aí, estagiária. Quem sabe? Aí, ó. Deixa o teu arroba para o pessoal que tá chegando agora na programação, que tá chegando agora na Igreja da Graça
e quer te conhecer, quem é de outra denominação, quem ainda não é convertido, quem não é cristão, que recebeu o link, deixa aí teu arroba pro pessoal te seguir. Primeiro, a gente quer agradecer, obrigado pelo convite, tá? Você foi muito bom, perguntas maravilhosas, você mandou muito bem, aprovadíssima, ótima, ótima entrevistadora. Obrigado a você que nos assiste. Eu vou deixar aqui meu arroba, que é Joenison Santos. Não tem erro. É só botar Joenison, Jonss, que eu acho. Quase não tem nenhum Joenison, você acredita? Esse Mas, nome é mais é, difícil mesmo. Eu não... coloca. Só colocar lá Joenson, que você vai me achar lá no Instagram. Segue a gente, sempre tô atualizando lá no Instagram com coisas que a gente faz, com os programas que eu faço. Volta e meia, quando me dá uns 5 minutos, me dá aí uma vontade de ser influência, eu coloco alguma coisa lá, mas dá preguiça também, cara. É muito legal criar, mas dá uma preguiça, aí eu não Gente, coloco. lá tem de É. tudo. Tem, Ah, tem os takes lá, tem humor. Quer, é. quer ver humor? Humor bom? Ó, vai lá. Segue, Olha lá, e, segue, e toda porque vale a quinta-feira, pena. agora a gente está no ar com o Nossa Night, né? Toda quinta no canal CJC. Para quem tem Nossa TV, é o canal 10 da Nossa TV. Quinta-feira, 21 horas, está o Nossa Night. E também no canal do YouTube do canal CJC. A gente está colocando lá os cortes do programa e o programa completo nas quintas-feiras, às 8 da noite, que é canal CJC Oficial. Então segue a gente lá. E eu falo pra vocês, vai, segue, se inscreve, porque vocês vão ver que o conteúdo é muito bom. E quer coisa séria? Vai lá no talk show. Quer humor? Quer um pouquinho de seriedade? Vai lá no É, Instagram, que vocês é não vão se verdade. Um arrepender. pouquinho. Eu não consigo ficar 100% sério. Só um pouquinho. Ô, Joey, deixa um recado final pro pessoal que tá ouvindo, pessoal que vai ouvir depois lá no YouTube. Bom, primeiramente, obrigado por você ter ficado até aqui, né? Sinal de que o papo foi bom. Recado para você que não desista de nada que Deus tem colocado no seu coração, não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que Deus tem plantado em você. Às vezes você vai olhar para si e vai achar que você não tem capacidade, vai achar que você não tem o que é preciso para continuar, mas se Deus colocou isso no seu coração, de fato Ele vai te capacitar. Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa para seguir em frente. Deus, ele nunca chamou alguém